Já passou da 1h30, vamos então começar nossa quarta reunião da congregação, essa é uma reunião ordinária, desculpa. Justificar a ausência, o discente Ali, porque está em estágio, está sendo substituído pela Marina. A discente Inaie, porque tem consulta médica, está sendo substituída pela Gabriela. Eu vou pedir para todos, a gente organizou aqui uma lista de presença virtual, que está no link no chat. Por favor, então, vocês entram e preenchem o nome no chat, isso cria automaticamente para a gente uma lista de presença, isso facilita bastante. Então, por favor. E vamos passar para os informes. São 5 informes muito rápidos que eu tenho para essa congregação. O primeiro informe é que a Secretaria de Vivência do Campus, a SVC, pediu ajuda para a gente em relação à vigilância do patrimônio na Unicamp. O campus está muito vazio, tem problemas de vigilância e de pessoal para estar cuidando dessa vigilância. Então pediu um certo apoio para a gente. E a gente está dando esse apoio, quer dizer que o Charles e o Laércio, o resultado desse contato é que o Charles e o Laércio estão com uma presença mais marcante agora lá no IMEC. Então, para quem já foi lá, já deve ter encontrado ou um ou outro, e com possibilidade de extensão, inclusive, do horário que o Laércio fica por ali. Fica pelo IMEC e pelos institutos ao redor do IMEC. O segundo informe, em relação ao Hub Internacional, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, o RIDS, conhecido como RIDS, isso apareceu como uma proposta para a ocupação da Fazenda Argentina, o terreno novo que a Unicamp comprou, há 5 anos atrás, que a Unicamp comprou. É uma área gigantesca que conecta o campus da Unicamp com a rodovia que vai para Mogi Mirim. A ideia inicial era fazer ali, dessa fazenda argentina, fazer um centro de apoio, um centro de pesquisa e de ocupação sustentável dentro daquela área. Quer dizer, ver todos os processos possíveis para que não gerasse carbono, para que não gerasse poluição, etc. Alguma coisa que servisse de modelo para iniciativa de outras universidades ou outras cidades. Existem cidades no mundo hoje que adotam esses princípios de sustentabilidade. Então, um dos parâmetros é você emitir menos carbono do que você recolhe da atmosfera, por exemplo, né? Então, a proposta era criar esse Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável com a junção de várias entidades. A última ideia que eles tiveram, faz parte da Diretoria Executiva do Planejamento Integrado, é o famoso DEP, foi expandir esse hub, essa área, não para a Fazenda Argentina, mas para a Unicamp em geral. Tá? Se tem uma proposta de fazer coisas sustentáveis, de atitudes, transporte, ocupação e maneira de usar sustentável, por que não a universidade toda? Entidades vizinhas da Unicamp também se interessaram. Aqui está incluído o laboratório de luz síncrotron e outros. O fato é que tem 10 entidades, os outros laboratórios, o Santander, que está ali colado com a Unicamp, são 10 entidades no total, CPFL, inclusive, Sanasa se juntou a isso. Então tem agora um rol, tem agora um grupo de entidades, aí, pelo menos 11 entidades, que se juntaram. Então esse Hub Internacional de Sustentabilidade é uma enorme área ocupando o Barão Geraldo, que tem esse projeto de fazer pesquisa e ocupação sustentável. Tá? Modelos internacionais, eles estão recebendo apoio do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Tá? Então isso é uma coisa assim, para longo prazo, é projeto para 10, 20 anos, mas é extremamente interessante e as coisas estão crescendo ideias nesse sentido, como ocupar, o que fazer, como reciclar lixo, como gerar energia elétrica, etc, etc. Assim, um modelo bem futurista, um modelo futurista para hoje, dentro do que é possível ser feito, né?
Isso está sendo conduzido pelo professor Marco Aurélio, que é o diretor do ADEP. Ok. Terceiro informe, nós acabamos de ter homologado no Consul de terça-feira a eleição dos membros suplentes da congregação. Então, agora a gente está com o quadro todo completo e homologado, tanto de membros titulares como membros suplentes dessa congregação. O quarto informe, a reitoria está colocando, está pensando em regulamentar, em repensar o modelo de RDI-DP e criar, não o modelo em si, mas a definição do que são atividades simultâneas, o que são chamadas atividades simultâneas, que se chama, que junto com o RDI-DP pode ser executada por professores, e que tenham, algumas delas que tenham rendimento financeiro, recebe remuneração por isso, né? Isso tinha um modelo que estava no Consul, foi retirado de pauta, vai para um grupo gestor que vai fazer outras propostas, o que efetivamente é considerado atividades simultâneas. Em muitas áreas existem convênios para pesquisa. Na computação, por exemplo, existem isso, eu imagino que na estatística pode acontecer. Então, esses convênios vão ser, o convênio de pesquisa vai ser considerado atividade simultânea, ou se está relacionado à pesquisa, não vai ser considerado atividades simultâneas. Então, isso ficou, assim, uma certa dúvida, então foi retirado de pauta, e foi feito um pedido para que nós pensássemos se cada unidade, se quiser colaborar com essa discussão, então fica à disposição. O que nós vamos fazer, a Luciana deve mandar um e-mail para o Instituto todo, perguntando para os docentes que têm algum envolvimento, que têm alguma ideia, que têm alguma sugestão para dar em relação a isso, encaminha para a gente encaminha para esse grupo gestor, seja lá quem for, não foi nomeado ainda, grupo gestor, desculpa, para o grupo de trabalho, para a gente ter uma noção mais clara. É uma maneira de tirar ambiguidades do que é RDI-DP, do que é atividade simultânea, o que é atividade de extensão que não está incluída no RDI-DP, ou está ou não está. Inclusive, uma maneira de valorizar a atividade de extensão, incluindo parte dela na atividade de RDI-DP. Então, isso cria, para desfazer um certo limbo jurídico aí, vai ser bom para todo mundo. Então, vocês vão receber, todo mundo vai receber essa mensagem e fica à disposição para encaminhar sugestões, comentários. O quinto informe é sobre o Consul também, que teve na terça-feira. O Consul aprovou uma norma que permite agora concursos de livre docência online, à distância. Então, isso é muito bom, porque destrava. Talvez o IMEC não tenha tanto esse problema, por enquanto não tem esse problema, mas outras unidades isso travava a carreira de muitos dos nossos colegas. Travar a carreira em termos de título, porque em termos salariais a gente sabe que estamos todos travados em todos os níveis, inclusive sem reajuste até dezembro do ano que vem. Mas, de qualquer maneira, o fato de permitir que pessoas tenham livre docência, mesmo numa situação de pandemia, ou à distância, eu acho que é um progresso, é uma boa notícia, né? Pessoal, esses são os 5 informes que eu tinha para passar hoje. Vamos passar, então, para a aprovação das atas. Eu quero agradecer a nossa ATU e a secretária Luciana de Stefano. Elas fizeram aqui um trabalho e conseguiram 3 atas para nossa aprovação, depois de um acúmulo de trabalho e de falta de funcionário e acúmulo de trabalho, elas conseguiram fechar essas 3 atas. Essas 3 atas se referem a congregações que tiveram antes do mandato dessa legislatura, desses membros da congregação.
Então, a gente já tinha conversado a respeito disso. Foi feita uma consulta aos ex-membros da congregação se eles queriam fazer alguma observação, alguma correção em relação a essas atas. São duas do ano passado, novembro e dezembro do ano passado, e uma de fevereiro desse ano. A consulta foi feita e eles não teve nenhuma manifestação, quer dizer, quem efetivamente participou está de acordo com essas atas, né? Então eu vou colocar em votação a aprovação dessas atas. Eu vou colocar em blocos. Alguém quer fazer alguém tem alguma correção, observação para fazer em relação a alguma dessas três atas? Ô, Paulo, só avisar, eu estou controlando a projeção aqui, eu não projetei as atas porque eu acho que todo mundo já tinha lido. Se precisar projetar alguma, podem se manifestar que eu projeto, tá? Ótimo, obrigado, Ricardo. Então, estamos aí à disposição. Alguém tem alguma manifestação? Pessoal, não tendo manifestação, eu vou colocar a aprovação em bloco, as três atas em bloco. O Laércio se abstém de duas. Precisa dizer quais. Eu escrevi errado, Paulo. São nas três, porque eu não participei das três reuniões. Ok. O professor Laércio faz declaração de abstenção. Então, vou colocar em votação. Os favoráveis não se manifestem e os contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Eu lembro vocês que não estar presente na congregação não é motivo para não aprovar, porque a gente está dentro de um contexto que a maioria não participou dessa reunião. Então a gente está confiando naqueles que participaram e receberam as mensagens e tiveram a oportunidade de estar se manifestando, ok? Eu entendo que o professor Laércio pode ter as razões dele, mas não é se Não, todos... Paulo, então, partindo desse pressuposto, eu sou favorável, então, porque eu li, mas eu não... eu pensei que, como eu não tenha participado, eu não Eu tenho o que entendo. opinar, entendeu? Eu entendo, mas você tem... Se a premissa é essa, então eu voto pela aprovação. É que você tem prerrogativa como chefe de departamento de se abster, mas se todos pensarem como você, todos vão se abster. Então eu peço para que todos não pensem assim, deixe prerrogativa só para os chefes de departamentos para essa abstenção, senão a gente não aprova. Bom, embora eu tenha imunidade parlamentar, né? Mas eu vou votar favoravelmente. Ok. Então, continuando a votação, por favor, os contrários e abstenções se manifestem. Temos a abstenção do Jean, da Kelly e da Gabriela, da professora Kelly Poldi e da Gabriela. Mais 2 segundos para outras manifestações. Ok, vou encerrando a votação. Então, aprovada as 3 atas. Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de se inscrever para o expediente. Nós temos o Lúcio inscrito já para o expediente. Quero saber se mais alguém gostaria de se inscrever. Paula Mariana tinha uma pergunta para fazer para você. Ok. Mariana, mais alguém? Por chat ou por áudio?
Ok, então temos dois inscritos para o expediente. Eu vou passar a palavra por ordem de pedido. O Lúcio pediu primeiro, se manifestou primeiro. Lúcio, por favor. Ok. O que eu quero falar um pouquinho sobre a extensão, não vai demorar muito. A gente tá vendo várias mudanças na extensão, principalmente agora que vai ter o novo regimento e o novo estatuto. Mas tem duas resoluções que são muito importantes e podem afetar bastante o IMEC, né? Uma é que com a criação dos cursos, com a pós-graduação Lato Sensu, todos os cursos de aperfeiçoamento, especialização, aprimoramento e as residências médicas, elas passam a estar vinculadas à pós-graduação e não mais à extensão. Então, cursos que já existem, ou novos cursos que queira manter isso, que seja especialização, aperfeiçoamento, treinamento, residência, agora não é mais na extensão, é direto na pós-graduação, com outras regras, prazos, calendários diferentes, né? Então, esse é o primeiro aviso. E o segundo, que também afeta bastante, é a resolução também de que professor colaborador não pode mais receber pagamento por cursos na extensão. Esse afeta bastante o IMEC, porque muitos dos cursos de extensão nossos são coordenados, né, por professores colaboradores, né? Então, isso eu estou tentando, vou marcar uma reunião com os professores que estão mais envolvidos com essas atividades para passar todas essas novas deliberações, né? Inclusive, ontem teve uma reunião de emergência com todos os coordenadores de extensão, porque alguns cursos que já estavam abertos, já estavam autorizados a abrir, voltaram, por causa que são de especialização, e não pode mais estar na extensão, tem que ser pós. Então, se alguém está pensando em criar um curso de especialização e quer manter na extensão, vai ter que mudar o nome. Não, né, não pode mais ser especialização. Inclusive, está tendo agora toda uma discussão que nome que vão ser dados aos cursos que eram de especialização, mas que não há interesse que seja necessariamente um curso de pós-graduação. Então, não pode usar a palavra especialização. Então, até isso está sendo discutido, qual vai ser o novo nome. Ainda não foi decidido, tem uma outra reunião amanhã, que eu vou ter que participar para decidir isso. Então é isso. E se alguém quiser mais informações ou tiver interesse em saber mais detalhes, é só se comunicar comigo. Era isso. Obrigado, Lúcio. Mariana? Oi, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Por favor. Rápida minha pergunta. Você comentou sobre o concurso de livre docência ser feito de forma remota, tá? A pergunta é, ele valeria essa forma, esse formato, para depois que que depois que a gente voltar? Eu pergunto isso porque eu não sei se muitas pessoas, na hora que a gente montar uma banca, vão querer vir, por exemplo, já no primeiro momento. Então, eu queria saber se tem prazo, se isso é para sempre, qual que é como é que foi feito isso? Em princípio pode ser, depois da pandemia, pode continuar sendo feitos os concursos à distância. A gente está com problema de microfone de alguém. Mariana, está respondido? Tá, Paulo, obrigado. Ok. Demásio se inscreveu? Sim, professor Paulo. Posso? Pois não, claro, por favor, Demásio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de obter informações, professor Paulo, sobre o uso dos laboratórios. Eu vi que saiu uma resolução, né, onde os alunos teriam que elaborar um projeto junto com o orientador, justificando a necessidade do uso do laboratório, que seria aprovado por uma comissão. Gostaria de saber qual é o posicionamento da diretoria do IMEC, se já foi tomada alguma decisão para ser transmitido, né, para os demais alunos. Demásio, obrigado, bem colocado. Bem colocada a sua pergunta. Acabou de sair uma deliberação do gabinete da reitoria a respeito de laboratórios, uso de laboratórios na universidade,
Os laboratórios que nós temos são de computação, então alunos que estão precisando, isso é uma coisa que sim, tem que deixar disponível. Aqueles que não têm, eu imagino que a maioria dos alunos tem disponível em casa computadores, então a gente preferiria que ficasse isolado, porque o uso de laboratório é uma coisa que vai ter que ser extremamente controlada, tem que ter uma declaração do usuário de que ele está consciente de que primeiro ele vai seguir as determinações sanitárias, afastamento entre um usuário e outro, uma série de regras mas claro, a gente precisa fazer isso. Não fizemos ainda de estipular como vai ser o uso de laboratórios dentro do IMEC, porque eu achava que isso não ia ser tão relevante o deslocamento de alunos para uso de computadores, já que a maioria tem em casa, né? Mas eu posso estar enganado certamente eu estou enganado em relação a isso. Certamente tem alguns alunos que gostariam de ir para o laboratório. Um laboratório de 30 alunos, a presença de 2 ou 3 está plenamente satisfatório, né? Mas eu não tenho uma resposta, assim, você disse se a gente já pensou. Não, a gente não pensou ainda nisso, mas foi bom você levantar isso para a gente pensar e dar uma resposta mais satisfatória, uma coisa mais existindo a necessidade, sim, pode usar dentro desses critérios, tá? Desde que sejam poucas pessoas usando, com certeza a gente vai criar um modelo, um mecanismo para que essas poucas pessoas possam usar, ok? Simultaneamente, eu estou dizendo. Poucos no sentido de usar simultaneamente, com o distanciamento correto, tá ok? De higienização, de computador, etc. Para evitar a responsabilização jurídica depois. Ok, Demácio? Ok, professor, agradeço. A minha preocupação eu também por conta que eu estou colaborando, né, com o laboratório de pesquisa operacional e alguns dos colegas, mais ou menos uns 5, né, estão tendo a necessidade de usar o laboratório, né? Então, é sobre a questão da regulamentação mesmo, porque, como a resolução falava, de ter que enviar um documento para ser avaliado por uma comissão, para que depois da aprovação ser autorizado, entendeu? Então, fiquei um pouco preocupado com esse trâmite. Mas Certo. A gente consegue fazer isso relativamente rápido, isso não sai do IMEC. Até onde eu entendi, isso é uma aprovação interna dentro do IMEC. Eu vou verificar isso e a gente entra em contato com você com mais informações. eu agradeço. Ok? Não, eu que agradeço, você colocou um ponto importante. Obrigado. Mahendra, por favor. Boa tarde. E eu ser só breve uma informação sobre a avaliação docências online que aprovamos aqui na congregação e foi enviado para todos os alunos no dia 3, segunda-feira, ocorreu normalmente, tinha só um pouquinho de confusão, não, porque precisava de evitar enviar todos os e-mails só uma vez, senão Google colocaria e-mail naquele caixa de spam, suspeita de spam. Então, fizemos na maneira devagar, mas deu certo. E estamos recebendo respostas também são, acho que são razoáveis. Já atingimos, na minha opinião, que a gente ia receber na avaliação presencial. Agora, a gente deu prazo até sábado a alunos responderem e eu, através de aqui colegas que estão participando, se ainda tem contato com alunos que não foi terminadas disciplinas, incentivam alunos para responderem e para representantes discentes também eu peço que espalhem a mensagem com todos os alunos que respondem estas avaliações que estamos fazendo. Porque o feedback, comentários e qualquer coisa que seja, que alunos tenham a dizer, que seja coisa verdadeira, então escrevam, isso é para ajudar a planejar no segundo semestre, seria muito importante. Então, só isso que eu queria dizer neste momento. Muito obrigado. Obrigado, Mahendra, a gente que agradece. Pessoal, vamos passar então para a ordem do dia. A mesa não tem destaque. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de destacar algum item da pauta.
Pessoal, não tendo destaque, vamos fazer votação em bloco dos quatro itens. Paulo, peraí, eu gostaria de alguns esclarecimentos, posso? Sim, agora é o momento de pedir destaque, sim. Kelly, pode Pode dizer. falar? Claro. Eu só gostaria de entender, né, os itens 1.6, 1.7, 1.8. 6, 7, 1.8. Ok. A minha pergunta é, eu peço desculpas porque eu não conheço o histórico, tá? Eu também não consegui ler todas as atas de congregações, tá? Eu só queria saber, né, a origem das vagas, né? O 1.6 eu entendi que é na vaga do professor Lúcio Centrone, correto? Ok, Kelly, desculpa. Oi. O Kelly, o seu pedido de destaque foi registrado, a gente conversa sobre isso depois. Vamos Então, fazer tá a bom. votação e depois a gente... Tá bom. Tá O bom. fato de ter sido destacado precisa depois ser votado separado. Tá bom. Obrigada. Okay? Eu que agradeço. Pessoal, então, tirando os itens destacados, 1.6, 1.7, 1.8, eu vou colocar em votação os outros itens. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Mais 2 segundos, eu encerro a votação. Votação encerrada, então, com a abstenção do Ricardo no item 1.1, todos os itens da pauta foram aprovados. Vamos lá, então, para o esclarecimento. A professora Kelly quer saber sobre o plano de pesquisa e nomeação do professor Pietro Speziali. Esse professor, Kelly, como está dito aqui, ficou em 4º lugar no concurso do DM, e o DM tem 6 vagas de demissões ou falecimento. Tá? Então eles estão aproveitando o concurso dessas 6 vagas, eles estão pegando o 4º lugar, que está indo para o 1.6, e as outras 2 vagas está indo para 1.7 e 1.8. Isso fecha as 6 vagas do Departamento de Matemática de demissões ou falecimentos. As demissões foram de Olivaine, Matucci, Simone, o Lúcio Centrone, está faltando um. Maria Helena. Maria Helena, isso. E o falecimento do Fernando Torres. Esses são os 6 nomes e as 6 vagas que o DM tem. Entendi. Muito obrigada. E só a questão então, aquele concurso que eu acabei, isso me chamou a atenção porque eu acabei de ler a ata, né? Foram 15 aprovados, né? Então, o DM entende que até o 4º vai aprovar e a partir do 5º não. Vai abrir mais 2 concursos, é isso? Foi, exatamente isso. Então, tá bom. Apesar de toda a demora que está tendo para a contratação, o primeiro colocado está desde março esperando para fazer exame médico, para você ter ideia, exame médico para contratação. Então está tendo assim, uma demora espantosa, as coisas estão andando em ritmo lento e, apesar do ponto de vista administrativo não ser conveniente a abertura de concursos novos, em vista dessas demoras e dessas espera por instrução normativa, sai a instrução normativa, depois eles querem ver o processo, eles pedem o processo já estava lá, não precisava ter pedido, com isso vai mais uma semana eles vão analisar o processo, mais uma semana eles vão mandar a carta dizendo que está autorizado, enfim, é uma coisa bastante longa, mas apesar de tudo isso, o departamento decidiu contratar 4 das 6, 4 contratam agora e 2 corre esse risco abrindo o concurso, mas está numa área mais adequada que eles querem, na área que o departamento quer.
Tá bom, obrigada. E você já respondeu a próxima pergunta, né? A previsão dos 4 chegarem, né? Então tá complicado mesmo, acho que por causa do isolamento, né? E outras coisas, porque inclusive acho que o primeiro ainda não chegou a tomar posse, né? É João Vitor, se eu não me engano, né, João? Exatamente. Tá, então tá tudo em processo ainda. Está tudo em processo. Saiu antes de ontem saiu a autorização da PRDU, mandando autorização para a DGRH para fazer a contratação. Agora a DGRH vai fazer o exame médico. Quer dizer, uma coisa que já estava no exame médico voltou para a PRDU. Entendi. Então, E assim, podemos ter alguma expectativa de contar com algum deles no segundo semestre? Ou não? a gente espera que o João Vitor, sim. Para quem ele está esperando desde março, sem salário, aqui em Campinas. Então a gente espera que pelo menos é péssimo. Não, isso é péssimo. É. Eu pedi com todas as vias e todas as palavras para o Chico, pedindo urgência, excepcionalidade, etc. Só que a nossa urgência entra junto com outras urgências de outros institutos. Tem pelo menos uma meia dúzia de professores de outros institutos que estavam na mesma situação, e além de funcionários, enfermeiros do HC, que também precisam repor, tiveram 2 falecimentos por Covid no HC, que passaram pelo mesmo ritual, volta para a PRDU faz uma nova análise para depois dizer se pode ou se não pode. Então, assim, uma coisa... É uma agonia, é uma situação muito angustiante assim para todo mundo na universidade, né? Não é nada, nenhuma perseguição ao IMEC, não é nada disso. A universidade toda está assim e a PRDU está sendo extremamente cuidadosa, meticulosa e como tem que ser mesmo, né? Legal. Então tá bom, pessoal. Agora, muito obrigada, viu? Eu agradeço aí pelo esclarecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. E mais ainda agora com a Lei Complementar 173, que proíbe contratações novas que não sejam excepcionais. Então, isso gera processos judiciais contra a reitoria, isso tem que ser feito com bastante cuidado mesmo. É isso. Vamos... Bom, eu acho que se isso esclareceu 1.6, 1.7 e 1.8, podemos votar em bloco ou você quer votação... Não, eu estou satisfeita. Por mim, pode votar em bloco. Ok. Alguém não gostaria de votar em bloco? Não tendo nenhuma manifestação, então vamos votar em bloco de 1.6, 1.7 e 1.8. Favoráveis permaneçam como estão, e abstenções e contrários, por favor, se manifestem no chat. Mais 2 segundos para encerrar a votação. Votação encerrada, aprovado por unanimidade. Ok, pessoal. Olha, muito obrigado pela participação de todos. Nossa reunião de congregação, eu já disse outras vezes, apesar de ser rápida, é extremamente importante a participação de todos vocês, e está todo mundo aqui. E eu quero agradecer. Além de ser um prazer de estar vendo vocês, de estar cumprimentando nessa época de isolamento, é um prazer estar vendo todos vocês. E boa tarde para todos, então.